Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Lucas Sieder. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo muito interessante, bem extenso, da botânica. Vamos falar sobre o reino vegetal, também conhecido como reino metáfita, né? O reino das plantas. Hoje está muito calor e minha câmera toda hora está saindo do computador, fica meio estranho. Então não reparem se eu sair aí, eu volto logo em seguida. Então, pessoal, reino vegetal. Coloquei uma imagem de fundo bem bacana, uma imagem que traz muito a nossa alimentação, né? Eu espero, né, que vocês se alimentem de uma maneira bem balanceada, com bastante nutriente. E essa imagem, pessoal, né, reflete muito a mesa do brasileiro, né? O brasileiro gosta muito de se alimentar de verduras, de frutas, né? Do que popularmente chamamos de legumes também. Então, nossa mesa é muito farta. A reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: isso daí não existia há um tempo atrás, né? Se a gente olhar no tempo evolutivo das plantas, tudo isso só foi possível graças a muitos processos evolutivos, né? Que inclui inclusive a nossa espécie. A nossa espécie conseguiu moldar muito bem muitas espécies de plantas, ok? Então, essa imagem só é possível graças a muitos processos evolutivos, ok? E é isso que a gente vai começar hoje. Como a gente vai introduzir esse conteúdo, eu quero mostrar para vocês a origem desse grupo, a origem desse reino, né? Deixa eu voltar aqui. E então, pessoal, tudo começou, né, com o surgimento do planeta Terra. Primeiro de tudo, quando é que surgiu as plantas? Vamos voltar no tempo, vamos olhar o que a ciência traz para a gente, de que a gente descobriu mais ou menos a data do nosso planeta Terra de 4,5 bilhões de anos, né? Isso é muita coisa, né? Vocês não eram nascidos, pode ter certeza. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta estava surgindo no sistema solar, né? Estava aparecendo ali o planeta Terra. Então, 1 bilhão de anos depois, assim, né? Rapidinho, final de semana, passou, 1 bilhão de anos se passou, aí começou a aparecer os primeiros seres vivos, os primeiros procariontes. Os procariontes são os primeiros habitantes do nosso planeta, ok? A gente pode ver lá na evolução do nosso planeta, os primeiros que apareceram foram as bactérias, as cianobactérias, posteriormente, né? E aqueles primeiros indivíduos procariontes, desprovidos de núcleo, quem se lembra, né? Não possuem núcleo e eram seres muito simples, porém muito resistentes, tanto é que existem até hoje, coexistem conosco e eu tenho certeza que vão perpetuar aí, até mesmo se houver outra extinção em massa, até mesmo se nós humanos acabarem com a vida na Terra, tenho certeza que as bactérias ainda vão serem mantidas. Hoje está bem barulhento, está muito quente, então a janela do quarto está aberta, então reparem não, peço desculpas a vocês. Continuando, pessoal, então 1 bilhão de anos se passaram e os primeiros seres vivos apareceram. São seres microscópicos, seres que não eram tão visíveis assim. Então era essa galera que estava habitando o planeta Terra até então. Até então, nada de planta, nada de animal, nada de indivíduos macroscópicos. Ainda era um local muito inóspito, né? Não era qualquer coisa que era capaz de sobreviver às condições do nosso planeta Terra. As coisas foram mudando, né? Isso passou quase 2 bilhões de anos de novo e começou a aparecer os primeiros eucariontes. Isso foi fundamental para a biodiversidade da Terra, né? Aí que foi o marco zero para as coisas começarem a andar, né? Ou seja, foi fundamental para aparecer a multicelularidade. O que isso quer dizer? Indivíduos que apresentam mais de uma célula. Até então eram só para os seres procariontes. Seres procariontes
que tinham uma única célula e não tinham núcleo. Agora começaram a aparecer indivíduos um pouco mais complexos, com algumas estruturas que os procariontes não tinham, que a gente chama de organelas, e as organelas permitiram com que essas células fossem um pouco mais complexas e conseguissem atingir outros tipos de complexidade, como por exemplo, né, a multicelularidade. Né? Isso aos poucos foi aumentando a complexidade. Então, o surgimento dos eucariontes foram fundamentais. Né? As plantas só vieram surgir, pessoal. Vamos ver aqui, não quer ir? Foi? As plantas só foram surgir recentemente, né? Um tempo atrás aí, há meio bilhão de anos atrás, né? Há 500 milhões de anos atrás. Então o surgimento das plantas se deu mais ou menos nesse período. Foi mais ou menos quando surgiu os animais também, né? Não se sabe qual que veio primeiro e tal, mas foi mais ou menos no mesmo período. E isso só que, pessoal, do surgimento dos eucariontes até as primeiras plantas, tem uma lacuna muito grande aí, não? Vocês perceberam isso? Tem uma lacuna bem grotesca entre os dois? Isso, pessoal, porque alguma coisa ali atrás, algum eucarionte, que as plantas são eucariontes, permitiu essa evolução até aparecer as plantas que a gente conhece hoje. E qual foi esse eucarionte? Qual será que foi esse eucarionte que permitiu a evolução das plantas? Foram as algas, pessoal. As algas, eu ainda não coloquei nenhuma aula sobre as algas especificamente, mas eu vou deixar uma aula aqui para vocês, da minha amiga Fran, que divide a disciplina do PISM 2 comigo, e ela explica direitinho sobre uma aula super completa sobre os protozoários. E ela vai falar das algas também. Né? Os primeiros eucariontes, no caso, foram os protistas, né? E as algas compartilham esse grupo também, as algas unicelulares, no caso, e essas algas permitiram o surgimento das plantas terrestres futuramente. Né? Se não fossem as algas, não existiriam as plantas hoje. Ok? Então, essa é mais ou menos a linha do tempo para contar essa história das plantas, né, de como elas surgiram. Né? Mas não foi assim, simplesmente uma alga resolveu virar uma planta, sair do mar, sair da água doce e ir para a terra. Não foi assim. Foi algo bem complicado, bem duradouro, bem paulatino, vagarosamente essas coisas foram acontecendo. E se vocês perceberem, quando vocês forem na praia, sempre tem umas rochas bem grandonas assim, e lá tem aquele lodo assim, né? Parece que tem umas plantinhas ali nascendo, que lá são algas, né? Vocês já devem saber disso. Que essas algas são algas marinhas, né? Que elas conseguem viver nesse movimento entre marés. Uma hora a maré está cheia, então cobre ela completamente. Uma hora a maré está vazia, ela consegue sobreviver mesmo sem a presença de água ali. Então são algas entre marés. Então essas algas, há milhões de anos atrás, há bilhões de anos atrás, conseguiu ter uma resistência fora da água muito grande. Né? E isso foi permitindo, né, com o passar dos anos, elas ficarem independentes do sistema aquático. Né? E isso permitiu com que aparecessem as primeiras plantas. Ok? Então vamos supor que mais ou menos aqui tinham as algas que ainda precisavam desse movimento das marés. Sei lá, 10 mil anos depois se passou, essa planta aqui, essa mesma planta, consegue viver aqui. Depois, mais 10 mil anos, ela se adaptou e conseguiu viver aqui. Aqui já não chegava água mais. E mesmo assim ela conseguiu ficar. Né? E com o passar do tempo, ela conseguiu colonizar toda essa região aqui. E depois, mais distante ainda dos mares, mais distante ainda de qualquer região que tenha água. Né? Então, ela conseguiu ficar independente do ambiente aquático. Isso foi importantíssimo para as plantas conquistarem o ambiente terrestre. Então, mais ou menos 500 milhões de anos atrás, uma alga ancestral possibilitou a instalação de plantas no ambiente terrestre.
e isso se deu vagarosamente. Isso se deu, não foi da noite para o dia, foi um processo árduo, com bastante caminhada, com bastante tempo, com bastante evolução. Muitas algas morreram, muitas algas não resistiram, e com o passar do tempo isso tudo foi possível, né? As plantas hoje em dia, pessoal, são classificadas de acordo com as suas estruturas reprodutivas, de acordo com as estruturas de órgãos vegetais, né? Se elas precisam de água ou não para a reprodução. Então, esses 4 principais grupos a gente vai trabalhar durante todo o nosso processo de estudo sobre os reinos vegetais. Hoje eu vou passar uma pincelada muito rápida com as características gerais de todos esses grupos, tá? Todos esses 4 grupos. São grupos complexos, são grupos com bastante conteúdo e eles merecem uma aula cada uma deles, né? Algumas, como as angiospermas, vão merecer até mais de uma aula, ok? Então fiquem espertos nas próximas aulas. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo bem mais completo, né? Mas não com todos os detalhes. Então fiquem atentos agora. As briófitas, pessoal, se assim que eles deixarem eu mexer, são as plantas mais simples que a gente conhece. São as plantas mais próximas àquelas algas que eu falei, né, que precisam desse ambiente quase aquático, né? Então eles estão nesse sistema meio transitório ainda. Então seria as plantas mais basais, né? São as menos evoluídas, professor? Não. Isso a gente não pode dizer. Elas não são menos evoluídas porque elas conseguem se adaptar ao ambiente que estão. Elas estão coexistindo com as plantas mais complexas. A gente pode dizer que elas possuem estruturas não tão complexas quanto as outras plantas, mas elas são tão quanto evoluídas do que as outras, tá ok? Então as briófitas são o que a gente chama de musgos, né? Aquelas que dão em lodo, né? Em locais úmidos. Então são plantas associadas à umidade. Então elas precisam da umidade para sobreviver. Dificilmente você vai encontrar um musgo, né? uma briófita como essa em ambientes secos, né? Elas não são capazes de reproduzir em ambientes secos. Então por isso elas não ficam nesses lugares, nesses ambientes, ok? Então elas não possuem sementes, elas possuem apenas um embrião, tá bem? Elas sempre vão estar dependendo da água para a reprodução, tá bem? Então a fecundação dos gametas, né? Os gametas, quando eles vão se colidirem, né? Ou melhor, se unirem, o que vai acontecer? Eles precisam de uma gota de água, né? De uma gota de orvalho para que haja essa fecundação. A gente vai ver isso na reprodução das briófitas nas próximas aulas e eu vou trazer isso com mais detalhes. Elas são plantas também avasculares. O que isso quer dizer? Elas não possuem um tubo, né, um vaso condutor de seiva, um tubo condutor de seiva. Então, o transporte de nutrientes é muito defasado nesse sentido, por isso que elas são muito pequenas. O transporte de nutrientes é feito através da difusão. O que é isso? Célula a célula. Quando eu estou numa aula presencial, eu sempre brinco. Eu pego um objeto, um apagador, e falo assim, olha, vamos brincar de difusão agora. Eu vou entregar essa caneta para você e você vai tentar chegar com essa caneta lá no final da sala. Então é isso que é a difusão. Eu entrego o nutriente para uma célula, essa célula entrega parte do nutriente para o outro, que entrega parte do nutriente para o outro, e assim por diante até chegar em todas as células. Isso é completamente inviável quando a gente se trata de plantas muito grandes, né? Então a difusão não funciona com plantas muito grandes, só com plantas muito pequenas, como no caso dos musgos, né? Então o transporte de água e nutrientes é feito através desse processo, ok? Então, por isso que as briófitas são pequenininhas. E elas também não possuem órgãos vegetativos verdadeiros. O que isso quer dizer? Elas não possuem caule, não possuem raiz e tampouco possuem folhas. Elas possuem estruturas muito análogas, muito semelhantes, que a gente chama de filoide, cauloide e rizoide. São estruturas semelhantes, mas que não são
órgãos vegetativos verdadeiros, tá bem? A gente vai ver isso com mais calma posteriormente. E as pteridófitas, assim que fala, pteridófitas, são os representantes das samambaias, né? Quem tem vó aí, né, adora uma samambaia em casa. Minha mãe adora uma samambaia também. É cheio de plantas aqui em casa e a samambaia não pode faltar, né? É uma planta muito ornamental, muito bonita, né? E se vocês perceberem, ela tem essas estruturas aí atrás, né? São plantas sem sementes. Você nunca vai dizer que uma samambaia tem semente. Você nunca vai encontrar uma semente de samambaia. Você vai encontrar essas estruturas aí atrás que não são sementes. A gente chama ela de soros. Elas vão possuir essas estruturas. Quando elas estão na fase reprodutiva, essa estrutura vai aparecer e essa estrutura é repleta de esporos, né? Os esporos vão ser transportados pelos ventos e vai cair em alguma região. Ali ele vai germinar e dar origem a outro indivíduo, uma outra samambaia, ok? E a gente vai ver o processo de reprodução das samambaias também, é um pouco mais complexo, não é tão simples como eu disse agora, e a gente vai ter uma aula só para isso também, ok? São plantas agora vasculares, você consegue ver samambaias um pouco maiores, né? Tem samambaias que podem chegar com uma folha de 1 metro, não é verdade? Então elas precisam de um tecido que conduza a seiva, né? De um vaso condutor de seiva, que seja eficiente para transportar tanto a água quanto os nutrientes. Então elas são vasculares, possuem vasos condutores. Elas também vão possuir órgãos vegetais verdadeiros, que isso quer dizer, elas têm folha, têm caule e têm raiz, né? E elas, assim como as briófitas, também dependem da água para a reprodução, ok? Elas ainda não estão completamente dependentes, embora elas consigam suportar mais a seca do que as briófitas, ok? A gente vai ver isso com mais calma também nas próximas aulas, tá bom? O outro grupo que eu separei para vocês são as gimnospermas. Pessoal, tem a palavra esperma, não achem estranho, tem a palavra esperma, significa semente. Então, você viu esperma, lembra de semente. Semente, no caso das gimnospermas, são as sementes nuas, sementes desprotegidas, tá? Como no caso das araucárias, como no caso dos pinheiros. Quem já viu um pinhão aí, né? Uma pinha repleta de pinhões. E esses pinhões, né, estão desprotegidos, não tem algo que protege, não tem um fruto que vai proteger esse pinhão, né? Ah, meu professor, a pinha é um fruto, não é não? Não. Não é um fruto. Ela é um conjunto desses pinhões. A gente consegue ver nessa imagem aqui de baixo, né? Então, o conjunto desses pinhões formam a pinha, tá? E esses pinhões são essas sementes desprotegidas. Então, gímeno significa nu ou exposto, desprotegido, né? Quando uma pessoa está nua, ela está meio que desprotegida, não tem roupa. Então, significa gímeno, nu. Esperma significa semente. Lembrem-se disso, né? Como é que eu vou lembrar quais plantas têm semente, quais plantas não têm semente? Olha só, essas duas primeiras não têm semente, não tem esperma. Essas duas últimas têm semente, porque tem esperma, tá bem? Então é uma forma da gente lembrar disso. Depois eu vou colocar um quadro super didático, super interessante, que ajuda a gente a lembrar tudo isso na hora da nossa prova. As gimnospermas têm semente, porém essa semente é exposta, não tem uma coisa que vai proteger ali, né? São vasculares, a gente tem araucárias gigantescas, que chegam a muitos metros de altura, não vai possuir nem fruto e nem flor, tá bem, pessoal? Se não tem flor, não tem fruto, então elas não vai possuir nenhum desses dois. Presença de estróbilos para a reprodução. Na reprodução delas a gente vai ver especificamente com calma depois. Mas estróbilos nada mais são do que isso aqui, ó. A pinha que a gente vê e essa estrutura aqui também chamada de estróbilo. Eu vou ter um masculino e eu vou ter um estróbilo feminino, tá bom? Geralmente o feminino é maior do que o masculino. E elas têm uma vantagem muito grande aqui, que elas não dependem da água para a reprodução. Elas não vão depender da água da reprodução, assim como as briófitas e as pteridófitas possuem, as gimnospermas não vão precisar
da água para reproduzir. Ah, mas professor, mais planta precisa de água. Sim, precisa de água. Todos os seres vivos precisam. Mas para reprodução, a gimnosperma não precisa. Tá bem? Outra coisa interessante que elas diferem das pteridófitas é que os seus caules vão ser ramificados. Na samambaia isso não acontece. O caule não é ramificado, não tem essa capacidade de formar galhos, por exemplo, né? Igual as outras árvores possuem. Ok? Então vamos lá. Para a gente finalizar, talvez a mais importante de todas. Por que a mais importante, professor? Ah, porque elas trazem os frutos, elas trazem os vegetais que a gente mais consome, ela compreende mais de 80% da biodiversidade de plantas do nosso planeta Terra. Então, sem dúvida nenhuma, as angiospermas são as mais importantes. A reprodução delas é muito mais complexa. A chance de cair a reprodução de angiosperma é muito maior do que cair qualquer outro tipo de reprodução. Então a gente vai ter aulas específicas para cada ponto das gimnospermas. Para a reprodução, para o tipo de caule, para tudo que vocês imaginarem, vão ter uma aula só para isso. Tá bom, pessoal? Mas não se preocupe tanto assim, porque é um grupo muito legal de estudar. Tá? São plantas frutíferas, plantas floríferas e vão produzir flores e frutos, né? A semente não está mais nua, ela vai ter uma proteção. Que proteção é essa? O fruto, né? Então é uma planta completa. Ela vai ter todos os órgãos vegetativos que a gente conhece, né? Vai ter flor, vai ter fruto, ou seja, a sua semente vai ser protegida, né? Ou seja, tem semente. O caule vai ser ramificado, você vai conseguir observar a presença de galhos, né? Elas são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores. Elas não vão depender da água para a reprodução, elas têm outro mecanismo de reprodução e podem ter, né, talvez uma das vantagens mais incríveis da evolução no nosso planeta, de todos os seres vivos, foi a presença de polinizadores. Isso que permitiu essa variedade de angiospermas e a variedade de insetos também que a gente tem, é essa presença de polinizadores, né, ou dispersores de sementes. A maioria deles são insetos, mas podem ser também morcegos, podem ser alguns beija-flores, outros pássaros, outras aves. Então, possuem diversos tipos de dispersores interessantes, né, polinizadores interessantes, que a gente vai ver isso mais pra frente também. Tá bom? Então, os angiospermas, grupo muito importante, muito interessante de estudar também, né? Esse slide, pessoal, embora eu esteja gravando em 2020, em plena pandemia, esse slide eu fiz em 2018, ok? Lá por volta de agosto de 2018 eu estava montando esse slide. E no PISM de 2018, que foi em foi em dezembro de 2018, no finalzinho do ano, caiu uma questão, né, que eu posso deixar para vocês, trazer na próxima aula, porque senão não vai dar tempo, ou deixar aqui no link para vocês aqui embaixo. Caiu uma questão exatamente igual a esse slide, pedindo as informações desse cladograma. Quem não viu a aula de cladograma, acessa aqui agora, tá? Porque é muito importante para a gente saber o que a gente vai tratar aqui agora, né? Caiu uma questão pedindo o que era de importante que surgiu aqui nas gimnospermas e o que era de importante que surgiu aqui nas angiospermas. Era só isso. E a pessoa que respondesse, né, com certeza fecharia a questão. Então, né, a chance de cair de novo é muito pequena, mas agora vocês vão estar sabendo, né? E a chance de eu acertar no final de novo é grande, então fica comigo. Então lá, surge um embrião lá na alga ancestral, então significa que todos os representantes depois aqui dessa alga ancestral vão possuir o embrião também. Deixa eu ver se eu consigo colocar um anotador. Consigo? Apontadora laser. Tem aqui. Perfeito. Surgiu o embrião aqui. Então significa que todos os representantes posteriormente também vão ter embrião. Veio as briófitas, que não tem nada ali de órgão interessante, ela é bem simples. Beleza, tá ali. Qual que foi a característica que vai diferir as briófitas das pteridófitas? Surgiu ali embaixo. Os vasos condutores, que as plantas
antes das pteridófitas não possuíam os vasos condutores, surgiram também os tecidos, ou melhor, os órgãos vegetais verdadeiros, ou seja, as folhas, os caules e as raízes. Então aqui surgiu tudo isso aqui, principalmente os vasos condutores, né? Posteriormente, o que vai diferenciar as gimnospermas das pteridófitas? Né? O surgimento da semente. As pteridófitas, samambaia, não tem semente. As gimnospermas têm. Lembra? Esperma. Esperma tem o quê? Semente. E também o crescimento lateral, o surgimento de galhos, né? A ramificação do caule. E para finalizar, uma coisa que só tem nas angiospermas e não tem em lugar nenhum são os frutos e as flores. Tá bem, pessoal? É um cladograma bem tranquilo, dá pra gente lembrar, dá pra gente memorizar se quiser. Então é muito tranquilo, caiu na prova do PISM de 2018. Eu acertei essa questão, né? Então tenho certeza que vocês vão acertar se cair novamente. Tá bom? Então, pra gente finalizar, eu separei aqui também isso aqui, ó. O que é dependente de água, a reprodução dependente de água, briófita e pteridófita, e o que é independente de água, a reprodução independente de água, gimnospermas e angiospermas. Tá certo? Então, é isso, pessoal. E né, eu não poderia deixar de colocar para vocês o quadrinho que eu prometi, né? A relação de presença e ausência. Esse quadrinho ajuda demais, pessoal, mas demais mesmo. Coloca ali, ó, briófita. Briófita não tem nada, então bota menos em tudo. Coloca menos em tudo ali, né? As angiospermas, por outro lado, é uma planta completa. Elas vão possuir tudo. Então coloca tudo que tem. Tá vendo? As pteridófitas, pessoal, aqui eu coloquei para ficar bonitinho, mas eu poderia colocar tudo bagunçado aí, né? Os órgãos aqui, tudo separados e assim por diante. Mas eu coloquei só para ficar bonitinho. Mas pensa comigo, pteridófita é quem? Samambaia. Samambaia não tem semente. Então, semente não tem. Se não tem semente, não vai ter fruto. Se não tem fruto, não tem flor. Não é verdade? Então, as pteridófitas vão ter tudo, menos semente, fruto e flor. Tá bem? As gimnospermas, opa, tem esperma, então tem semente. Se tem semente, será que tem fruto? Será que tem flor? Não sei. Na verdade, você sabe sim, porque quem tem fruto e flor é só angiospermas, tá bem? Então olha só como é que é fácil. O quadro ajuda bastante a gente lembrar os nomes, né? Gimno tenta lembrar que é nu, espermas sempre tem semente, pteridófita lembra da samambaia não tem semente, briófita não tem nada, né? São os musgos e isso contribui bastante na hora da prova a gente não ficar pirando cabeção, tá? Eu trouxe também a importância de alguns órgãos, né? Que isso é importante pra gente, né? Já com uma aula de introdução, eu coloquei aqui para vocês a importância das raízes, a função das raízes, né? Geralmente ela serve para absorver nutrientes, né? Absorver água e sais minerais do solo. Por que geralmente? Porque as raízes podem ter outras funções, né? Pode ter uma função de sustentação, né? Raramente as raízes vão ser clorofiladas e se elas não são clorofiladas, elas não fazem fotossíntese, né? Então, diferentemente do caule, o caule, ele além de ter uma sustentação da planta, o caule pode ser verde e ser fotossintetizante, né? Então ele pode ter outras funções também, por isso geralmente ela serve de sustentação. O caule está lá. Lembra de um tronco de uma árvore? O tronco de uma árvore é o quê? É o caule da árvore, não é verdade? Então serve para quê? Sustentar a planta. E as folhas? Geralmente as trocas gasosas ocorrem ali nessa superfície foliar, né? Entre o oxigênio e o gás carbônico, e também é onde ocorre a maioria do processo de fotossíntese, né? Lembra que planta, que folha geralmente tem a coloração verde. Então, se tem coloração verde, tem clorofila. Se tem clorofila, faz fotossíntese, certo? E os vasos condutores. O que serve isso? A gente vai ter uma aula falando sobre os vasos condutores, mas só para a gente lembrar, né? Ele serve para conduzir a água, conduzir os sais minerais, conduzir todos os nutrientes para todas as células da planta. Todo o corpo da planta recebe esses nutrientes através dos vasos. Isso se a planta for vascular, né? Se ela possuir vasos condutores.
Os nomes dos vasos condutores são o xilema e floema, tá bem? O xilema, seiva bruta, e o floema, seiva elaborada. A gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, tá bom, pessoal? E para finalizar, qual a importância do fruto? Proteger a semente. Fruto veio para proteger a semente, essa é a função dele, tá bem? Antes era a gimnosperma. A gimnosperma não tinha fruto, ela só tinha semente. Para que veio o fruto? Para proteger essa semente, né? E o que seria essa semente? Nada mais é do que o óvulo da planta fecundado, né? O óvulo da planta fecundado, isso é muito importante. Existem frutos, por exemplo, que não têm semente. Por exemplo, uma banana. Você não vai ver uma semente numa banana, né? As bananas têm um método de reprodução muito diferente. O óvulo dela não vai ser fecundado. Ela surge, esse fruto surge por partenogênese, que é um processo que não precisa de fecundação. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes depois. E qual que é a importância das flores, para a gente finalizar a nossa aula? É atrair polinizadores. Geralmente as flores são coloridas, são atrativas, liberam odores, liberam substâncias açucaradas que vão atrair geralmente insetos ou outros animais que vão permitir a polinização e também posteriormente vai trazer o fruto, né? Sempre no período ideal, no tempo ideal para a dispersão desse fruto e no caso, né, quando esse fruto for disperso, a semente cair em outro lugar e fazer com que essa semente germine, né, e nasça outra planta, completando o ciclo de vida, né, a reprodução dessa planta. Então, pessoal, é muito importante a polinização, proteger as abelhinhas, proteger as plantinhas, porque sem elas não teria aquela variedade total que a gente viu na nossa aula, que é essa daqui, super importante, né? A gente não teria nenhuma alimentação decente se não fosse a polinização, tá bem, pessoal? Isso eu vou trazer com mais detalhes numa aula específica para o Enem. Se vocês quiserem assistir, assistam, que vai ser muito legal, que eu vou trazer a importância da polinização, a origem da polinização, e a evolução animal e planta, inseto-planta, a relação dessa evolução que é incrível, muito bacana, que pode estar caindo no Enem, por exemplo. Tá bom? Então fiquem à vontade para assistir minhas outras aulas, eu vou deixar aqui algumas para vocês, e eu agradeço demais a aula de hoje. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, se você quiser, e acesse lá o resto das aulas do curso Luísa Maim, que eu também deixo aqui para vocês, das outras disciplinas, dos outros professores que são maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não se esqueçam de continuar estudando, de realizar os exercícios e sempre perguntar quando tiver dúvida. Um grande abraço.